como alguém da segurança pública, com um candidato tão preparado, tão bacana, na minha opinião, que o Erley é, mas às vezes a pessoa não tem alguma coisa pessoal contra ele. Tem outros candidatos, vai votar numa pessoa que é fora, totalmente fora, que não entende as nossas necessidades, não entende as nossas dificuldades, né? Não sabe o que é estar ali no plantão 12/36, dobradinha, senhora, a bendita da dedicação exclusiva, que você não pode fazer outro tipo de serviço, senão você é penalizado, não selecionar, né? E agora tem mais uma outra coisa, qual que é? Lecionar. Lecionar também, instrutor de autoescola, né? Medicina também, né? O médico, né? Medicina. Então, assim, é uma pessoa que não entende nada com coisa nenhuma dessa estrutura, desse mundo que a gente vive, e eu não consigo entender como pessoas da segurança pública, ao invés de dar seu voto de confiança a alguém que é da segurança pública, vai votar numa pessoa que já está com a eleição ganha, podia estar ajudando a outra pessoa, né, com a mesma linha de pensamento, a mesma ideologia, a entrar lá também para somar, mas vai ser mais um ali. Até um gancho aí, Cris, não estou, pelo amor de Deus, tá? Não estou falando mal do Nicolas. Eu também Nicolas, não, nem eu sou inclusive fã e creio que vai ser eleito, mas eu ouço alguns colegas, e o Nicolas? Poxa, o Nicolas é um candidato eleito. Jovenzinho, não é demagogia, tá? E não é nenhuma hipocrisia. O Nicolas é um candidato eleito. Isso, e outra coisa, nós, policiais militares, a família policial militar, policial civil, policial penal, socioeducativo, bombeiro, né? Nós temos que justamente buscar alguém que está próximo de nós ali, né? Não que o Nicolas não será um bom deputado. Acredito nisso, né? Pela ideologia, pelo discurso e tal, mas nós temos que fortalecer as nossas bases, né? Assim como você disse. Eu estive com ele na última carreata que foi feita lá, que saiu da Praça do Papo, aquele dia, tiramos foto, fizemos um vídeo e tal, e depois eu conversei muito nos grupos, principalmente nossos aqui em Betim, porque tinha alguns companheiros nossos falando, acabei pescando lá, vou votar no Nicolas e tal, e eu falei justamente isso, falei, gente, isso aí na realidade, no nosso meio, é falar do voto inútil. Mas não é porque o voto é inútil, não. O cara é um cara promissor, menino novo e tal. Mas, como a Cris falou, primeiro, não é do nosso segmento. Segundo, o Rodrigo falou, já está eleito. Isso é óbvio, gente. É um cara que tem um campo político aí se abrindo para ele, menino jovem e tal. Mas nós temos que buscar candidatos do nosso meio, né? E aí, às vezes, a gente observa e acaba compreendendo um pouco mais por que a gente está por um lado, tão mal representado e por outro, né, com tanta falta de representantes. Mais do mesmo, né? Você lembra que você usava muito essa frase, não seja mais do mesmo. Então, a gente está cheio de mais do mesmo e quando tem a oportunidade de fazer essa renovação, de mudar, e aí a gente vem com a proposta de fazer um mandato participativo, já que a legislação ainda não favorece para você poder ter um mandato coletivo, né? Mas você pode ter um mandato participativo, né? Colocar pessoas junto com você ali de outras forças, justamente para poder quebrar esse paradigma, né? Mas você é policial militar, você entende da seara do seu segmento. Você não vai saber o que o policial penal está passando, quais que são os interesses dentro da lei orgânica que está para ser votada. Sim. Então a gente precisa, primeiro, se preparar para isso, estudar um pouco. Eu tenho essa preocupação, é lógico que a gente não sabe tudo, mas, né, você me conhece, o Rodrigo também, a gente sempre está buscando se inteirar, acompanhar, saber o que está sendo votado de bom, de ruim para nós, quem que votou a favor, quem que votou contra. Justamente. Isso tudo é importante, porque não é só você chegar lá. Então você vai chegar lá, mas de repente o seu partido tem uma ideia diferente daquela que você tem para determinada lei que vai entrar em votação, por exemplo. Você tem que ter uma autonomia, bater na mesa e falar, não, meu mandato é do partido, mas quem votou em mim, pelo meu segmento, pela minha ideia. Então a gente tem que saber se posicionar acerca disso. Por que as pessoas fazem isso na época da campanha? Por exemplo, eu sou de um partido, tenho candidato a presidente, mas eu apoio o outro. Né? Isso aí não está quebrando a fidelidade partidária. Já demonstra só sua liberdade dentro do partido. E aí chega escolha, lá, vai né? usar isso como desculpa para, né, participar de uma votação que acaba atrapalhando a gente, não é do nosso interesse, então a gente tem que preocupar com isso. Eu acho que o grande mal das nossas forças aí eu ponho num bolo só, é que às vezes a gente vê que não tem condições de lançar um candidato único ali para a gente,
e a gente tem um companheiro de outra co-irmã e você não tem aquela abertura de falar, não, vou dar uma oportunidade pro cara e aí a gente pode cobrar dele, porque ele está dentro do nosso segmento. E a gente tem que quebrar isso, né? A gente tem que fortalecer a nossa base. Lógico, seria muito interessante se eu ganhasse a eleição pela polícia, você ganhasse pela polícia penal, o outro ganhasse pelo... Ia ser bacana, eu acho que ia ser muito bom. Mas a gente ainda não tem essa maturidade, né? Você vê o que a gente passa nos grupos, você está inserido em muitos deles aí, principalmente em grupos da nossa área de segurança pública, como é difícil. Como é difícil. A gente tem gente hoje que eu acho que já tá, né, já é veterano, já se aposentou, mas ele tem uma sensação de dívida com quem já está lá, que nunca vai morrer, não vai acabar, gente. Sabe? Dele falar assim, mas o cara é bom, tem boas propostas, mas eu tenho que votar no fulano, porque ele já está lá. Se nós... Já tem 6 mandatos. Como é que você perde aqui que você já não tem? É uma coisa que me deixa estressada. Em 2016, nós criamos um grupo, não sei se vocês se lembram, um deputado militar por região. Sim. Foi feito todo um estudo, dividiu Minas em 4 ou 5 regiões, não me lembro. Dava para eleger um deputado em cada região se você concentrasse os votos naquela pessoa. Justamente. Só que, como você disse, nós não temos ainda maturidade e humildade para isso. Porque as pessoas, muitas vezes, por ego, não, mas eu quero, não abro mão. Eu tenho que ser candidato porque eu quero. Não pensa no coletivo. Isso. A partir do momento que as pessoas começarem a pensar no todo, no macro, ao invés de só no próprio umbigo, talvez essa ideologia mude dentro da segurança pública, né? Sim. E você sabe que eu trabalhei na Assembleia há 2 anos. Eu vou falar um negócio para você, não sei se você está preparado. O deputado da segurança pública é o mais cobrado pela classe. E eu fico pensando nisso a nível de Nicolas. Será que mais hoje, mais amanhã, sei lá, chega um sargento, bate lá na porta dele, ele vai atender com a mesma disposição ou ele sequer vai atender? Vai Se saber fosse tratar o deputado aquilo, né? da segurança pública, chega lá um policial penal, o sócio educativo, que tem muitas demandas, precisa ser inserido num 4x4 que o sócio educativo não está e tem o obstáculo do ECA, por exemplo. Então, assim, tem muitas demandas de outros setores da segurança pública que talvez ele não tenha esse entendimento e não tenha a dimensão da importância que é isso para o profissional que está lá dentro dentro da seara do trabalho ali, né? Está lá trabalhando diretamente com aqueles infratores que são pessoas que já foram condenadas inúmeras vezes por crimes graves, porque não tem vaga para todo mundo. Então, se ele está ali, porque ele é de alta periculosidade. E o sócio educativo precisa muito desse amparo. Será que pessoas que não são da segurança pública vão saber entender isso, vão ter a dimensão da importância, por exemplo, da inserção do sócio num 4x4, para pelo menos eles terem um amparo de portar uma arma, porque foi votada uma lei estadual que eles podem portar arma, já tem 4 anos e eles ainda não têm esse porte de arma, em função de não estar num 4x4. Isso. Então tem muita coisa, são pequenas coisas que parecem pequenas, mas para a pessoa que está ali, faz uma diferença enorme, muito grande. Trabalhar no mais dia a dia amparado, de você tá ali, põe seu boot, põe sua farda, põe sua cara, faz toda a diferença. Então, assim, fica até um apelo, gente. Faça uma análise, que ainda dá tempo, faltam 8 dias para a eleição. Faça uma análise criteriosa. Pense bem, porque o voto não tem preço, mas ele tem consequências. Pense bem na consequência do seu voto, pense bem se você bater lá na porta do seu candidato, você vai ser bem recebido, se você for recebido, né? E eu acho também, o Cris, Erle, parece que existe uma resistência também, até parece que existe também uma fala lá de trás, falou, gente, talvez de lá de dentro mesmo que eu estou dizendo, né? Tem que falar meio que subliminar, né? Mas parece que falam assim, gente, não votem em fulano e ciclano, vão dividir. Não, que dividir, gente? É o contrário, nós temos que somar, né? Nós temos que ter lá, sim, um Erle junto com outro candidato, para que eles lá dentro, juntos, né, possam pensar melhor uma cabeça. Isso é antigo, né? Uma cabeça pensa melhor que a outra. Já era propaganda da Sharp, né? Na década de 80. Então, não tem isso de dividir. Ao contrário, é multiplicar. Eu também nós temos condições de ter, no mínimo, aí, 3 representantes federais e aí 4 representantes estaduais. Aí. Nós conseguimos fazer isso se realmente nós trabalharmos e formos inteligentes.
Mas o problema é que a gente vê ao longo da campanha, acaba que alguns, até candidatos, se preocupam mais em criar um estigma negativo do concorrente dele, do que expor as suas propostas e trabalhar o seu nome ali. A gente vê muito isso é muito ruim. E eu também concordo, Rodrigo, porque quando a gente, lá em casa são 6 votos, 2 vai votar em fulano, 2, sabe? Isso não dá certo, porque quando a gente fragmenta os nossos votos dentro de casa, imagina fora. Justamente. A gente tem que passar a entender, aí a gente vai batendo na tecla assim, exaustivamente, e vai ficando cansado, mas a gente não pode desanimar de tentar colocar na cabeça, principalmente do pessoal do nosso meio da segurança pública, que quanto mais você concentrar voto nas pessoas, estadual, federal, vereador, prefeito, que for do segmento, melhor para nós. Sim. Sabe? É melhor para nós. A gente vê como que a segurança pública incomoda o sistema de forma geral, que eu já falo de forma geral, em todas as esferas políticas. A prova disso é a própria PEC da quarentena. A PEC da quarentena, ela foi votada numa semana e foi derrubada assim de maneira avassaladora. Beleza, só podia ser pautada um ano depois em outra pauta, né? Passou uma semana, ela voltou inserida com um texto um pouco diferente. Um nome diferente. Um texto um pouco diferente, mas com a mesma restrição para policiais, membros da magistratura, membros do Ministério Público, para ter uma quarentena de quê? De 4 anos. Se eu quero ser candidato, eu tenho que sair da polícia. Tem que pedir baixa tem que sair do sem uma garantia de ser eleito daqui a 4 anos. Então, o que isso mostra? Isso veio depois de 2018, onde teve uma avalanche de pessoas eleitas, de dentro da segurança pública, caíram lá no cenário da Câmara Federal. E a gente vê que isso aí começou a incomodar o sistema mesmo. Porque justamente começa a quebrar a engrenagem, aquela engrenagem horrorosa. Então, pra você ver, numa semana foi votada de maneira avassaladora para ser extinta, na outra semana voltou, já tinham tido uma conversa com líderes, e aí 277 votos a favor, 211 contra. Tá na gaveta. A gente tem que pensar nisso aí. Justamente. E vai pro Senado, Quando terminar as eleições, com certeza isso aí vai voltar. E o que isso aí? Aí o cara vai falar, mas o que isso aí me diz respeito? Te diz respeito é o seguinte, que se for aprovada no Senado e o presidente não vetar e voltar para a Câmara para ser votada novamente, em 2026 nós não podemos ser candidatos, não. Eu, pelo menos, não vou abrir mão de 27 anos, 28 anos de atividade policial para arriscar, justamente, ainda mais quanto você sofreu com o eleitorado, que é... Sinto muito de falar, mas eu sou realista, que é desigual igual o nosso. Então não tem como. Então nós temos que prestar muita atenção nisso aí. Viu, gente? Você que está acompanhando a gente, você que é da segurança pública, a gente está com um público excelente aí acompanhando a gente aí. Essa PEC está lá, a PEC da quarentena, e ela já foi aprovada na Câmara, tem que ir para o Senado, e depois o Senado vai para o veto ou para a assinatura lá do presidente. Então nós podemos ficar 4 anos aí no estaleiro para poder concorrer a um cargo público a partir de 2026. Na verdade, isso já é para desestimular, né? Não, para quebrar mesmo esse ciclo. Não vai ter candidato. Que se iniciou, porque ou o cara já vai ter 4 anos de veterano, de aposentado nesses segmentos, ou então ele vai ter que abrir mão. Então o cara candidatar, imagina isso, o cara para candidatar em 2026 tem que pedir baixa agora. Vai se preparar, vai viver de quê? Então mas o medo deles é muito grande. O medo deles é muito grande. Igual o Rodrigo estava falando, a gente começou a entender um pouco de política agora a partir de 2018. Eu estava assistindo um filme até outro dia sobre o Tancredo Neves. Gente, tem gente que já era deputado naquela época, 85, e está lá até hoje. A praga nem morrer serve para morrer. Brincadeira, tá? Mas a gente, como é que a gente continua elegendo essas mesmas pessoas? As pessoas já se tornaram assim... Estão vitalícias aí. Cargo vitalício, tem que parar com isso, sabe por quê? Que quando, vamos supor, o candidato que eu elegi lá em 98, ele era da categoria, mas a categoria naquela época era outra. A cabeça era diferente. Era RPM, o necessário para você entrar na profissão era um ensino fundamental, um ensino médio. Hoje, a segurança pública está totalmente diferente. E esses cargos vitalícios, dentro da política, eles precisam acabar. É por isso que eles estão com tanto medo, estão querendo emplacar essa PEC aí. Porque eles começaram a ver o tanto de força que a gente tem
Na reforma da Previdência, os militares ficaram separados das demais forças de segurança pública, né? Isso. Civis. Eles já usaram isso para causar uma segregação entre nós. Exato. Mas se vocês vissem aquele mundaréu de gente, aquele mar de camisa preta da Polícia Civil, da Polícia Penal, 20, 30 mil pessoas na rua, e a população apoia, porque eles sabem que a gente põe a cara todo dia, o risco que a gente corre todo dia pelo simples fato de estar nessa profissão. Então não tem quebradeira, é manifestação pacífica, ordeira. E eles estão com muito medo. Então eles estão começando a segregar, para começar a separar militar do resto. Isso. Para já os civis da segurança pública já ficar com uma antipatia dos militares, né? E para ver se quebra essa corrente de eleger representantes. E a gente tem que pensar novamente, repense seu voto, né? Olha em quem você vai confiar para poder estar lá falando por você. Exatamente.